Jovem que confessou ter matado o cabeleireiro Jonelson em Itaperuna, no noroeste fluminense, foi condenado a 21 anos de prisão, mas o Ministério Público vai recorrer. E você, tem o hábito de jogar? Ou conhece alguém que jogue? Então não perca a oportunidade. A Mega Sena está acumulada em 60 milhões. E o TVI News foi saber das pessoas o que elas fariam com este prêmio. O povo fala nas ruas, confira! E como acontece todas as sextas, a Agenda Cultural traz o destaque de show para você. Itaperuna é sede da terceira organização de procura de órgãos, OPO, do estado do Rio de Janeiro. Um país dividido em pouco menos de 3 dias das eleições. Pesquisa Isto É Census mostra o tucano Aécio Neves com 9 pontos à frente de Dilma. Hoje, dia 24, irão ao ar as últimas propagandas eleitorais gratuitas no rádio e na televisão. Chegando o final de semana, confira a previsão do tempo no interior fluminense e para a capital do Rio de Janeiro. Fique comigo, eu sou Lili Bustilho e o jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pelo canal 21 da TV a cabo, pela RCA, ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TVI News, trazendo as principais notícias para você. E o destaque nacional do jornal Folha de São Paulo diz: petista cresce entre as mulheres e os mais pobres e alcança 53% dos votos válidos, aponta a Datafolha. Há 3 dias da eleição, Dilma, do PT, assumiu a liderança do segundo turno da corrida presidencial e abriu 6 pontos de diferença sobre o candidato do PSDB, Aécio Neves, segundo a pesquisa Datafolha. A petista tem 53% das intenções de votos válidos e o tucano, 47%. Pela primeira vez nesta etapa final, a diferença entre os candidatos está fora da margem de erro da pesquisa, 2 pontos para mais ou para menos. A presidente Dilma afirmou que acredita que está havendo uma espécie de virada visível nas ruas. Já o tucano, Aécio, declarou que a eleição será disputada e disse que há uma onda muito forte de mudança. Levantamento do Ibope mostrou a candidata do PT 8 pontos à frente do tucano, 54% a 46% dos votos válidos. Pesquisa Isto É Census, realizada a partir de terça-feira 21, reafirma a liderança de Aécio Neves, do PSDB, sobre a petista Dilma, nos últimos dias da disputa pela sucessão presidencial. Segundo o levantamento que entrevistou 2.000 eleitores de 24 estados, o tucano soma 54,6% dos votos válidos, contra 45,4% obtidos pela presidenta Dilma. Uma diferença de 9,2 pontos percentuais, o que equivale a aproximadamente 12,8 milhões de votos. A pesquisa também constatou que há 2 dias das eleições, 11,9% do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. Se for considerado o número total de votos, a pesquisa indica que Aécio conta com o apoio de 48,1% do eleitorado e a candidata do PT, 40%. Jovem que confessou ter assassinado o cabeleireiro Jonelson em Itaperuna, no noroeste fluminense, foi condenado a 21 anos de prisão, mas o Ministério Público vai recorrer. Robson Júnior foi condenado a 21 anos de prisão, mas o Ministério Público vai recorrer. Latrocínio, roubo seguido de morte, é um dos crimes que não vão a júri popular, porque não é um crime de competência do tribunal do júri. Este julga apenas crimes dolosos contra a vida, ou seja, com a intenção de matar. O latrocínio é um crime contra o patrimônio de alguém que acabou resultando em morte. Quer dizer, o criminoso queria apenas roubar, mas para alcançar o seu objetivo, acabou tendo que matar.
Por isso, devido ao resultado, acaba se tornando um crime qualificado contra o patrimônio por ter resultado em morte. Um dos irmãos de Jonelson, cabeleireiro, disse que a condenação do assassino ameniza um pouco a dor da família. A justiça ainda quer saber quem são os cúmplices de Robson Júnior, já que acredita que ele não agiu só, uma vez que foram roubados muitos objetos e pertences do cabeleireiro, como notebook, um televisor de 32 polegadas, mais de R$150 mil em joias e ouro, um carro e uma moto. A polícia está convencida de que o jovem não fez tudo isto sozinho. Testemunhas disseram que o cabeleireiro trabalhou até por volta das 10 horas da noite do dia 30 de agosto de 2013, em seu salão na Beira Valão, na SEAB, ao lado dos Correios. Logo em seguida, foi visto atrás da rodoviária bebendo com 2 pessoas. Na oportunidade, ele estava com seu carro Honda Civic. Após 1h da manhã, um morador chegou ao prédio onde Jonelson morava e encontrou o portão aberto, mas não desconfiou de nada. Na manhã seguinte, clientes que tinham hora marcada com o cabeleireiro, ao encontrarem o salão fechado, estranharam o fato. Foram até a residência de Jonelson em companhia de uma irmã do cabeleireiro, que teria sido quem encontrou o corpo depois que os chaveiros que foram chamados ao local abriram o apartamento. Jonelson estava caído de bruços sobre uma grande poça de sangue. Foram encontrados no apartamento 2 garrafas de vinho abertas e 2 taças com vinho. Ele foi assassinado com diversas facadas em sua própria residência, localizada no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no noroeste fluminense. Do local, foram roubados ou furtados diversos objetos: um automóvel Honda Civic e uma moto Honda. Foi encontrado posteriormente incendiado em Campos o automóvel. Sua moto até hoje não foi encontrada. Jonelson Silveira, que tinha 45 anos de idade, morava sozinho em um apartamento no edifício que fica na Travessa Antônio Alves, na Cidade Nova, em Itaperuna, bem perto do seu salão, que funcionava na Beira Valão da SEAB. Hoje, dia 24, irão ao ar as últimas propagandas eleitorais gratuitas do rádio e da televisão. Este também é o prazo da divulgação das propagandas eleitorais pagas e escritas, e os debates também não podem passar de meia-noite. As propagandas eleitorais com amplificadores de som estão permitidas até este sábado, dia 25, véspera das eleições, de 8 horas da manhã às 10 horas da noite. A distribuição de material gráfico, as carreatas, as passeatas, os jingles, podem ser feitos até às 10 horas da noite. Sempre às sextas-feiras, você ficará sabendo aqui no TV News as dicas para aproveitar o seu final de semana. Shows, eventos, exposições, programações gratuitas, tudo para você aproveitar o seu final de semana na nossa cidade e região. E fica a dica para sábado, dia 25, no SESI, o show com a banda Horas Vargas. Mega Sena acumulada movimenta as agências lotéricas. Você tem o hábito de jogar? Ou conhece alguém que jogue? Então não perca esta oportunidade. É o TV News nas ruas, com o povo fala. Confira na reportagem de Sara Lima, imagens de Carlos Bianchini. Muitas pessoas ainda tentam a sorte com jogos em agências lotéricas. Está se tornando rotina na vida de quem tenta a sorte e não desiste. O sorteio acontecerá no dia 25 desse mês. Acumulado em mais de 60 milhões, o prêmio da Mega Sena, que será sorteado amanhã. O TVI News veio às ruas para saber o que você faria se ganhasse esse bolão. Eu pagaria minhas contas, né? Ajudava parente meu mais próximo precisando e ia comprar uma fazenda, aplicar o dinheiro e ficar tranquilo, né? Que é um dinheiro bem bom. Eu comprar a casa para meus filhos e estabelecer um pouco a minha vida. Só isso. Se eu ganhasse 60 milhões, eu doaria
a metade para entidades beneficentes e a outra metade ficaria um pouco para mim e distribuiria o resto com os parentes e amigos. Eu ia viver bem ajudando a minha família e principalmente as pessoas que são doentes com câncer, que Itaperuna tem na Rua Vinhosa o Convida, que é um apoio assistencial de pessoas solidárias. E na minha casa eu tenho 2 irmãs que tiveram câncer de mama e foram curadas. Então a minha prioridade seria essa e para as crianças também que sofrem de câncer. Então a minha prioridade é essa. O resto é que Deus quiser que a gente faça. Falando um pouco de esporte e superação, voltou a ser convocado pela Confederação Brasileira de Basquete, em cadeira de rodas, um atleta campista. Daniel da Cruz Machado vai integrar mais uma vez a seleção brasileira, que vai realizar uma segunda etapa de treinamento em Manaus, nos dias 1º de novembro a 12 de novembro. Os treinamentos fazem parte da preparação para os Jogos Paralímpicos que acontecem em 2016. E o Programa Estadual de Transplante, o PET, inaugurou em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a 3ª organização de procura de órgãos do estado do Rio de Janeiro. A unidade, que funciona no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, atenderá 26 municípios da região norte, noroeste fluminense e região dos lagos, lembrando que há mais 2 na capital. As OPOS foram criadas com o intuito de descentralizar e aperfeiçoar o projeto e principalmente a doação de órgãos. E mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a previsão do tempo. Confira como ficará em Itaperuna, noroeste fluminense e também na capital do Rio de Janeiro. E o TVI News vai ficando por aqui. Lembrando que uma nova edição vai ao ar diariamente com notícias exclusivas para você. Obrigada pela sua audiência, espero por você um ótimo final de semana e até breve.